Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te falar sobre 5 atitudes paralisantes que atrapalham bastante um estudante de direito. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre 5 atitudes que são paralisantes para um estudante de direito, ou seja, 5 coisas que nos atrapalham, que não deixam a gente crescer, que não nos deixam evoluir e realmente se tornar aquilo que a gente quer. Né? Juristas de qualidade, profissionais excelentes, profissionais que são desejados no mercado. Então, tu vai perceber ao longo desse vídeo que talvez tu tenha algumas destas características mais fortes do que outras. Talvez tu perceba todas elas em algum momento na tua vida, talvez algumas tu nunca tenha visto ou tu nunca tenha te observado, né? Tu nunca tenha percebido que tu faz aquilo. Talvez depois desse vídeo tu perceba que realmente tu tem uma outra ou todas essas características que eu vou falar. E na verdade é importante que tu entenda que nem sempre o que a gente faz com a intenção de se prejudicar, obviamente com a intenção de não fazer porque é preguiça, porque é má vontade. Existem coisas que a gente faz, existem atitudes que a gente toma que estão muito além daquilo que a gente consegue observar, né? Que existem, talvez, motivos que vão muito além daquilo que a gente pode pensar. Então, se aqui nesse vídeo tu perceber que tu tem todas ou muitas dessas características, dessas ações que são paralisantes, porque também eu falo sobre ações que paralisam, mas elas têm a ver com algumas questões que nós mesmos permitimos que aconteçam, né? Se tu tiver muitas ou algumas, não te preocupa. Tudo aqui é passível de ser corrigido, é importante, no entanto, que tu te observe e, de certa forma, chegue aí à tua conclusão, ok? Eu vou falar aqui de forma geral, e aí tu para e fica pensando, será que essa característica, será que essa atitude eu tenho com frequência? Será que essa aqui agora eu não tenho tanto, ou posso melhorar, ou não, realmente essa aqui tá ótima? Então, esse vídeo aqui, ele é um vídeo para tu fazer um checklist, certo? Eu vou ir falando as características, as atitudes que nos paralisam, e tu vai aí pensando, será que eu faço ou será que eu não faço? É dessa forma que a gente pode melhorar. Então, não fica te culpando, não fica te sentindo mal se tu realmente tiver alguma dessas características, faz parte da nossa evolução, e a melhor coisa é saber quando a gente tem alguma coisa que pode ser melhorado. O pior é quando a gente acha que está tudo perfeito e a gente se engana. Aqui eu vou falar sobre pontos que tu pode melhorar, que tu vai observar a partir de agora aí na tua vida, no teu cotidiano, e que se tu tiver muitos ou poucos, não importa. O que interessa é como tu vai sair agora desse vídeo e como tu vai sair daqui uns dias, daqui uns tempos, quando tu for repassar essas características, essas atitudes e pensar e chegar a uma conclusão, se tu melhorou ou não. O que importa, então, é a tua evolução entre o momento que tu ficar sabendo que tem algumas coisas que tu faz que te atrapalham e o que tu vai fazer com essa informação. Só para deixar bem claro, eu tinha todas essas atitudes durante a minha graduação. Mais uma vez, tem momentos que a gente age mais de uma forma, tem momentos que a gente tem mais intensa outra maneira, paralisante, né? Outras atitudes que nos atrapalham, mas é importante que a gente tenha essa consciência até para poder mudar. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje na época da minha graduação. Eu sempre falo que se eu soubesse o que eu sei hoje para aplicar naqueles dias, eu teria tido outra vida, nem sei onde que eu estaria. Mas vejam, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu tive todas as atitudes que são paralisantes, certo? Que nos atrapalham, mas eu consegui lidar com elas. Eu consegui uma a uma ir diminuindo o seu impacto. Hoje em dia eu ainda luto para manter algumas dessas atitudes longe de mim, mas é um processo evolutivo. Com o tempo vai ficando mais fácil a gente perceber o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente pode melhorar, o que a gente piorou e tem que retomar. Então fica tranquila, a gente fala sobre tudo isso ao longo de todos os vídeos no canal, e aqui é mais um momento para a gente refletir e chegar a conclusões sobre as nossas atitudes e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Em primeiro lugar, então, das atitudes que paralisam o estudante de direito, que não nos deixam evoluir, eu vou falar sobre o conformismo e a procrastinação.
Conformismo, gente, é a ideia que uma pessoa tem de que tudo está bom. Então, independentemente da nota que ele tire, independentemente do quanto ele entende do conteúdo ou não, independentemente do quanto ele vai ser prejudicado por alguma situação, para ele ou para essa pessoa tá sempre tudo bem. Gente, a questão do conformismo, a gente não pode confundir com a pessoa que nunca está feliz com nada. Tipo aquele colega que tira sempre 10 e quando tira um 9,9 reclama, incomoda e faz drama. Não, ninguém gosta de gente assim, gente dramática nesse sentido, nesse ponto. Agora, a gente não pode simplesmente aceitar o que a vida nos traz e entender que foi assim que tinha que ser, sem ter lutado para alguma coisa melhorar ou para ter conseguido algo melhor. Então vejam, nós temos que sempre ter metas para evoluir, para melhorar, para crescer profissionalmente. E eu sempre falo que quando a gente cresce pessoalmente, a gente também acaba crescendo profissionalmente também. Mas a questão é, o que não está tão bom que eu posso melhorar? O que está péssimo que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Certo? Então, o conformista é aquela pessoa para quem está tudo ok. Ah, fiquei em exame, tudo bem. Se acontecer de novo, tudo bem, certo? Eu só queria passar mesmo. Ah, não consegui tirar lá o prêmio, não tive coragem de apresentar um trabalho, não tive coragem de entrar num grupo de pesquisa. Para o conformista, tá tudo ok, certo? Então é aquela pessoa que está numa comodidade, tá numa vida mansa, como a gente diz, tá na faculdade, tá fazendo as provas, tá passando e tá tudo ok. Essa pessoa muito provavelmente vai se formar, vai conseguir o diploma de direito, mas são grandes as possibilidades que ela não consiga trabalhar no direito, ou que ela sofra muito para recuperar o tempo perdido. Ok? Eu sempre falo que durante a faculdade que a gente tem que construir a nossa história, a nossa caminhada, para depois de formado a gente se sentir mais seguro com o que a gente for fazer. Então, tem pessoas que saem da faculdade e levaram a faculdade de qualquer jeito, que quando acontece a formatura tem aquela felicidade, todo mundo feliz, né? A pessoa agora é bacharel em direito, mas no outro dia simplesmente não existe caminho trilhado, não existe nada planejado. E aí? Então, a gente sempre tem que ter metas para melhorar, metas de como a gente vai alavancar ali os nossos estudos, de como a gente vai se organizar mais, de como a gente vai tirar notas melhores, de como a gente vai estudar mais. Pessoas que fazem isso são aquelas que evoluem, que crescem, que conseguem resultados. E eu tenho certeza que você está aqui vendo esse vídeo é porque tu quer melhorar, é porque tu quer crescer, é porque depois de formado tu quer encontrar um emprego ou tu quer abrir teu escritório, mas tu quer fazer alguma coisa com o direito que seja um sucesso. Então, comodismo, aceitar o que a vida te dá, não adianta. Seja grato pelo que tu tem, sempre, mas sempre busque mais, busque ser melhor e tenha na tua cabeça aonde tu quer chegar e o que tu tem que fazer para chegar até lá. E nesse caminho, a procrastinação ela também entra. Por quê? Vejam, todo mundo tem, eu acredito, né? Ou pelo menos eu tinha um pouquinho de cada uma dessas características, dessas atitudes que nos atrapalham. E a procrastinação é algo que eu luto até hoje. O que é procrastinar? É, no momento que eu deveria fazer alguma coisa, que eu deveria produzir, que eu deveria estar escrevendo a minha tese, que eu deveria estar estudando, eu faço qualquer outra coisa para matar o tempo, certo? Então, ao invés de eu começar a estudar, por exemplo, eu fico arrumando a minha mesa. Ao invés de escrever a tese, eu fico lendo qualquer outro livro e me engano ainda, né, que eu estou lendo. Então, procrastinar pode ser algo que tu percebe na hora que a pessoa está enrolando e não está fazendo absolutamente nada. Então, quando eu fico olhando série ao invés de estudar. Mas também pode ser um auto-engano, que é quando tu faz uma coisa que é importante, mas na hora errada. Então, é óbvio que ler é super importante. Agora, ler um livro de finanças na hora que eu deveria estar trabalhando na minha tese, eu estou procrastinando. Entende o que eu quero dizer? Na faculdade de Direito, isso é muito ruim porque nós temos uma carga de leitura, de estudo muito grande. Então, se tu não tem o mínimo de disciplina, se tu não consegue realmente determinar que tu vai ter as horas de estudo, que tu vai te organizar para revisar conteúdo, para fazer questões, não dá, gente. A gente perde. A gente perde o tempo, a gente não consegue mais dar conta de tudo. E o que acontece depois é uma bola de neve, porque os conteúdos vão se acumulando, a gente começa a estudar só para a prova, certo? É um desespero, vai passando, consegue até passar na prova, mas o conteúdo não fica na tua mente, na tua cabeça. E aí
Às vezes a gente chega no final da faculdade com aquele sentimento de que não sabe nada, de que perdeu tempo, totalmente perdido, não foram 5 anos bem aproveitados. Então, gente, ficar ali aceitando o que a vida te traz, simplesmente conformado com o que acontece e enrolar também na hora de trabalhar é um péssimo negócio. Todo mundo pode ter um pouquinho disso, então tem que tomar cuidado para que isso não seja algo muito grande. Um pouquinho procrastinador, tipo assim, de vez em quando, enrola um pouquinho, tudo bem. Mas tu tem que acompanhar isso. Não é porque 5 minutos tu ficou caminhando para dar uma distraída na cabeça que tu tá procrastinando, mas agora ficar meia hora de pausa para 10 minutos de estudo, você tem um problema aí. Então, cuidado. Ser muito conformado com as coisas, não ter metas, não buscar mais. E da mesma forma, enrolar para fazer o que tem que ser feito é muito ruim, é uma atitude que nos paralisa e que a gente tem que diminuir. A segunda atitude que nos atrapalha muito e que eu tenho falado muito nos últimos dias e está bastante em voga, muitas pessoas vêm falando sobre isso, é o fato da gente terceirizar a culpa. Então, ao invés de eu assumir a minha responsabilidade, ao invés de eu assumir que eu errei, ao invés de eu assumir que deixei de fazer alguma coisa que deveria ter feito, eu encontro culpados. Eu encontro pessoas que de alguma maneira eu posso dizer que foram as responsáveis pelo que está acontecendo, por uma situação que não deu certo, por uma nota ruim. Então, infelizmente, isso não existe só na faculdade de Direito, mas na nossa faculdade é ainda mais perceptível porque nós temos um dom de argumentar, né? Aí parece que a gente consegue enganar algumas pessoas, até, quando a gente conta as histórias de como, por exemplo, o professor é malvado, como ele fez uma prova difícil. Então, algumas pessoas até acreditam, talvez a tua mãe, talvez a tua família, mas para nós mesmos, lá no fundo, a gente sabe o que a gente deveria ter feito, enfim, o que a gente fez e não deveria ter feito também. E aqui na Faculdade de Direito a gente vai ter, sim, uma carga de leitura, uma carga de estudo muito grande e é muito fácil a gente ficar irritado e encontrar culpados. Na minha faculdade eu sentia isso de vez em quando. Para que aquele professor fez aquela prova daquele jeito? Por que fazer tantos trabalhos, um logo após o outro? A gente não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo para ler, eu não fui bem instruída naquele trabalho, naquela avaliação, entende? O único problema, aliás, o maior problema de tudo isso é que quanto mais a gente terceiriza a culpa, quanto mais a gente encontra pessoas que são nossos bodes expiatórios, menos a gente percebe que só a gente tem o poder de mudar isso. E assim, eu falo de verdade, com sinceridade, que na minha faculdade, vários momentos era muito mais fácil culpar o outro. O meu colega, o meu professor, os livros, a dificuldade de encontrar materiais sobre determinado tema, o professor que marcou muito em cima, ou o professor que marcou com muita antecedência e não deixou a gente se preparar direito porque faltou um pouco mais de organização, um pouco mais de indicações e recomendações, entende? Então, esse aqui é um ponto, gente, que não é tão simples, mas eu tenho certeza que em algum momento tu faz. E mesmo eu, que hoje sou totalmente ciente disso, de vez em quando eu me pego colocando a culpa em outra pessoa. Então, se eu me atrasei, por exemplo, agora um exemplo fora do direito, né? Se eu cheguei atrasada para um compromisso, não é porque o trânsito estava ruim, não é porque tinha uma pessoa muito lenta na minha frente, é porque eu não saí com antecedência o suficiente. Nesse caso, né, é um caso clássico que a gente encontra várias desculpas para não reconhecer que a gente errou. Na faculdade isso é muito comum, infelizmente. E normalmente acontece quando as coisas não dão tão certo assim, né? Tu foi mal numa prova, tu pegou um exame, tu reprovou. A primeira coisa que tu procura é alguém para culpar, ou alguma coisa, ou alguma situação. Então foi a tua família lá, alguém da família que ficou doente, foi tu que ficou doente um dia, foi aquela aula que tu faltou, aquela única aula e o professor cobrou tudo que ele falou naquele dia. Entende o que eu quero dizer? A única questão aqui é que no mercado de trabalho as desculpas elas acabam. Tu pode ter todas as desculpas que tu quiser, mas se tu não fizer o trabalho bem feito, se tu não estiver lá quando o teu chefe requerer, se tu não estiver lá quando, como juiz, tu tiver que presidir uma audiência, se como promotor tu não fizer tuas incumbências, gente, não existe desculpa. Então, a gente pode criar na nossa mente várias justificativas,
certo? Subterfúgios. Então, eu digo que foi por causa disso, foi aquela pessoa, foi aquilo, mas e aí? Lá no fundo do teu coração, da tua mente, tu sabe, né, que talvez foi o teu erro, que na verdade foi algo que tu não tomou cuidado o suficiente, foi algo que tu não pensou direito. E eu acredito que é isso que mais incomoda. Assim, saber que a gente realmente contribuiu para alguma coisa dar errado, e aí é doído, né, assumir. Mas quando a gente consegue assumir que foi um erro nosso, é libertador, porque assim tu consegue evitar que isso aconteça de novo. Então, não terceirize, não coloque a culpa em outras pessoas, em objetos inanimados, no cachorro. Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. E pode até parecer injusto, às vezes é um pouco injusto. Uma prova que foi muito difícil. É culpa do professor? Mas e se tu tivesse estudado um pouco mais? Será que tu não teria alcançado a nota, a média que tu queria? Então, esse ponto aqui, ele é complicado, mas ele é algo urgente. É algo que o mundo precisa, que todos nós precisamos. E o quanto antes a gente cair na real, o quanto antes cair a nossa ficha, melhor pra gente. A terceira atitude que atrapalha muito o estudante de direito é não conhecer o seu perfil. Então, assim, eu falo com frequência que a faculdade é a hora da gente ir testando, a gente ir vendo como funcionam as coisas, ir num estágio, fazer estágio num lugar, fazer estágio em outro lugar, certo? Participar de eventos, estudar matérias diferentes, buscar grupo de pesquisa, grupo de extensão. O que acontece aqui, então? Não é um problema tu estar no meio da faculdade e ainda estar provando. Não é problema tu estar no fim da faculdade, ter feito uma faculdade em que tu testou muita coisa e ainda estar em dúvida. O problema maior acontece quando tu não faz nada disso durante a faculdade, tu não sabe se tu é uma pessoa que gosta mais de temas de direito privado ou de direito público, tu não sabe se tu tem perfil para ser funcionário público ou não, tu não sabe se tu quer fazer concurso, se quer comprar uma bicicleta, certo? Qual é a questão aqui? A gente sempre vai ter uma certa insegurança, uma certa dúvida. Então, assim, para mim parece interessante ser juiz, mas também gosto de advocacia. Tudo bem, ao longo da tua evolução, na tua jornada, tu vai ir percebendo alguns detalhes que vão te fazer decidir. E também pode ser que tu decida e depois volte atrás. Agora, a gente tem que sempre buscar entender o que faz mais sentido e o que combina mais com a gente. Não é brincadeira, tem muito servidor público que batalha para passar em concurso, eu tenho colegas que passaram por isso, e chega na hora de assumir, o trabalho não tem nada a ver com eles. São pessoas que às vezes ganham muito bem, inclusive, mas não tem aquele perfil, não consegue gostar daquele serviço, não gosta de ter que denunciar pessoas, não gosta de ter que decidir a vida de pessoas, não gosta de fazer tantas coisas. Ir em presídio, visitar pessoas em estado realmente difícil de vida, e tu vai ter que ir lá e vai ter que simplesmente participar disso. Gente, o direito, ele é basicamente uma ciência em que a gente vai resolver problema alheio, ok? É sempre assim. Mesmo os professores de direito, que a gente trata mais de teorias e de pontos de vista, a gente também trata muito de questões com os alunos, a gente também tem que ajudar eles. O verdadeiro professor, ao meu ver, aquele que tem vocação, é a pessoa que se importa com quem está ali ouvindo ele falar. Então, qualquer carreira que tu for seguir, tu vai ter prós e contras. Vai ter coisas muito boas e vai ter coisas que não são tão boas assim. Mas, se tu vai para algo que combina contigo, que combina com o teu perfil, a tendência é que as coisas que não são tão legais fiquem ofuscadas. Agora, se tu vai para um cargo, se tu escolhe uma carreira baseada em coisas que não são verídicas, por exemplo, as pessoas imaginam que ser juíza de uma forma, mas nunca estagiaram com o juiz. Aí, buscam a vida inteira, às vezes, chegar numa posição que elas nem sabem como funciona. Ou, acho muito bonito advogado, porque na Netflix advogados são pessoas muito bem arrumadas, não conhecem a realidade do Brasil quanto advogados, que a maioria dos advogados são de escritórios muito pequenos ou de escritórios individuais, certo? Então, assim, a faculdade é a hora da gente testar. Tu gosta do serviço público? Ou não? Tu quer crescer num serviço particular? Tu quer ter o teu próprio escritório? Tu quer fazer alguma coisa diferente? É necessário que tu entenda o que dá pra ti e o que não dá, o que serve e o que não serve.
E tudo bem se tu demorar a faculdade inteira para decidir. Tudo bem se tu te formar e ainda assim tiver um pouco dividido, faz parte, ok? Mas não dá pra gente ficar parado. Não dá para simplesmente esperar cair do céu uma resolução, certo? A gente tem que ir atrás, a gente tem que testar, a gente tem que ver se combina, se não combina, se algo te incomoda. Às vezes no estágio a gente consegue perceber exatamente que certas coisas a gente não conseguiria fazer. Então, em vários meus estágios, eu percebia que existiam atribuições dos meus chefes que eu não gostaria de ter, certo? Algumas coisas que eles tinham que fazer, que fazia parte da profissão deles, que para mim não fazia muito sentido, ou que eu ia me sentir desconfortável. Então, atenção. Saber o que combina contigo, saber qual é o teu perfil, saber para que lado tu quer ir é essencial. Não te sinta obrigado a decidir alguma coisa na faculdade, mas sinta-se sim obrigado a fazer o máximo para buscar essa resposta. A quarta atitude que atrapalha muito o aluno de direito, e essa atitude, se a gente mantiver, vai nos acompanhar no mercado de trabalho e para o resto da vida, é o fato de depender de outras pessoas para aprender. Então, como que funciona isso? Na verdade, pela grande carga de matérias, talvez alguém já tenha te dito que o teu professor não vai conseguir te ensinar tudo sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina, sobre o que tu está na faculdade para aprender. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sim, nós temos as faculdades de direito que vão dar o máximo dentro do possível para ensinar os seus alunos, para que eles tenham um conhecimento completo, mas nunca vai ser o suficiente, nunca. É impossível em sala de aula o professor exaurir todos os conteúdos. Então, antes de tudo, tu tem que aprender a ser autodidata. E para ser sincera, não é algo tão ruim assim tu já ser autodidata, tu ser obrigado a ser autodidata já na faculdade, porque se na faculdade tu não tiver que passar por isso, certamente na tua vida profissional tu vai passar. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta em que uma aluna questionava o que fazer quando o professor tem uma péssima metodologia e é uma matéria que ela considera muito importante. E aí o que eu respondi? Leve isso como uma oportunidade para que tu estude por conta, para que tu aprenda a ser autodidata e para que tu efetivamente adquira esse conhecimento com as tuas próprias forças, com o teu esforço. Gente, é óbvio que o ideal é que os professores sejam perfeitos, que eles sempre tenham as melhores aulas, que eles nos ensinem o máximo que eles podem, mas nem sempre isso vai acontecer. E na vida real, lá quando tu for advogado, ou juiz, ou promotor, tu vai ter que saber se virar. Tu tem que saber como encontrar uma resposta, tu tem que saber pesquisar, estudar e conseguir aprender por conta. Claro que tudo tem o seu nível, então a gente não espera que um aluno de primeiro semestre estude tudo por conta, até porque então não seria necessário existir faculdades. Mas tu tem que ir aprimorando esse teu dom ao longo dos semestres. Quando te formar, tem que ser capaz de estudar matérias, entender matérias totalmente sozinho. Embora a gente tenha colegas, embora a gente possa discutir questões depois de formados, né, como qualquer ser humano, tu tem que aprender a se virar. Então, já na faculdade, não dependa do professor que tem que dar aula para tu entender. Não dependa do teu colega que tem que ficar reexplicando o conteúdo porque tu não conseguiu prestar atenção em aula, ou que tem que te emprestar lá as anotações que ele fez porque tu não copiou. Seja responsável e aprenda sozinho, certo? Dentro do possível, busque doutrina, faça questões, organize o teu estudo para que tu consiga fazer com que esse conhecimento entre de verdade na tua mente, certo? Quando a gente realmente estuda, quando a gente consegue entender o conteúdo, é aí que foi bom o estudo, é aí que a gente fez do jeito certo. O problema é que nem sempre a gente faz assim. Então, para pensar aí. Quantas matérias, quantos estudos, quantas disciplinas talvez não fez da melhor forma possível? Para e pensa o quanto tu sozinho pode mudar isso. O que tu pode fazer para estudar em casa? Porque em casa, de verdade, que a gente vai fixar a matéria, que a gente vai aprofundar a matéria, que a gente vai poder refletir, pensar, duvidar, questionar, certo? Muito mais do que em aula. A aula é o momento para tu ter o melhor contato inicial possível. Mas depois que o professor deu aquele conteúdo, saiba que ele deu a pontinha do iceberg e foi o que deu para dar naquele tempo. Existe muito mais para se aprofundar, então
defina lá como vai ser tua organização semanal e diária de estudos, porque saiba, existe muito ainda para que tu sozinho aprenda. Por fim, a quinta e última atitude que nos paralisa, nos atrapalha, nos impede de crescer. E eu vou dizer que todas as que eu falei até aqui são realmente importantes, mas essa é algo que nos segura muito, e é o fato de ficar com medo e não agir. Então, a primeira coisa que eu quero que tu saiba é que ter um pouquinho de medo é normal. A gente não tem medo que a gente não conhece, a gente tem medo daquilo que a gente não tem certeza como vai ser. Tudo que é diferente dá um pouquinho de medo. Então, a faculdade de Direito pode dar um pouquinho de medo. O novo estágio pode dar um pouquinho de medo. A nova prova, a prova que tu vai ter naquela semana, uma nova matéria, um novo professor, tudo isso causa um certo receio. Mas é normal. E o que vai fazer a diferença é a maneira como tu vai lidar com esse receio, com esse medo. O que não pode acontecer é a gente ficar com medo a ponto de realmente não agir. Um pouquinho de medo é normal, faz parte inclusive dos nossos mecanismos do nosso corpo para a gente se proteger. Então, a gente tem medo de coisas que podem nos causar mal e a gente pensa 2 vezes antes de fazer. Agora, na maioria das vezes, na faculdade de Direito, os medos vêm de alguma insegurança que a gente tem. Alguma coisa que por algum motivo tu imagina que pode ser difícil, alguma vergonha que tu não quer passar, algum erro que tu não quer cometer. Mas vai por mim. Na faculdade de Direito, a gente está lá para aprender, a gente está lá para fazer o nosso melhor. Todo mundo já passou por momentos de insegurança, de dúvida. Todo mundo que hoje está no mundo jurídico, que é professor, que é juiz, que é promotor, já foi estagiário, certo? Todo mundo já foi aluno na faculdade. Então, pode até ser que algumas pessoas esqueçam como que era na época que eles estudavam, mas todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de medo, por algum tipo de receio. Não acredite nas pessoas que dizem que fizeram a faculdade sem nenhuma insegurança, sem nenhum problema. Para mim, isso é o tipo de pessoa que quer mais mostrar como ele é um herói do que efetivamente como ele foi como ser humano. É normal a gente ter momentos de incerteza, momentos de dúvida, questionamento, faz parte. Agora, mais uma vez, não deixa que esse medo te paralise real oficial. Então, tu tem medo de fazer a seleção do estágio, tu tem medo de falar com aquele advogado para pedir um estágio, tu tem medo de fazer pesquisa, tu tem medo de apresentar trabalho, tu tem medo de prova. Calma, então a tua vida ela é regida pelo medo. É claro que existem pessoas que têm traumas, que têm situações que realmente levam elas a terem um medo exacerbado. E aí, isso aí tem que ser tratado com psicólogo, com profissionais da área de saúde que vão conseguir resolver melhor. Mas, de forma geral, os nossos medos, eles não são tão fundados assim. A gente cria uma imagem na nossa cabeça e começa a ficar com aquilo, chega a virar uma certa fobia em alguns casos. Eu tive uma colega que ela tinha pavor de apresentar trabalho, em sala de aula, com os colegas que ela conhecia há anos. Então, é um pouco da gente moldar a nossa mente e saber que sempre vai vir um pouquinho de medo. Mas se der medo, vai com medo mesmo. Vai lá e faz o que tem que fazer. Eu já contei 1 trilhão de vezes a história de quando eu fui fazer o meu mestrado na Espanha. Vou contar de novo. E é fato, quando eu fui para lá, eu aluguei uma casa, certo? Aluguei um quarto numa casa, num site da internet. Eu fui totalmente sozinha, cheguei lá sem conhecer ninguém. E quando eu saí de casa, daqui do Rio Grande do Sul, eu senti muito medo. Eu pensei, e se eu for traficada? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí eu me lembrei que aquele era o meu sonho, que eu tava lá para fazer algo por mim. E aí eu deixei isso de lado, cheguei e deu tudo certo. Certo? Fui feliz, consegui realizar lá o meu objetivo. E na faculdade de Direito é a mesma coisa. Tu não tá aqui à toa, tu não escolheu o direito por qualquer motivo. É algo que tu quer pra tua vida. Talvez algo que tu sonhou muito, talvez algo que vai te ajudar a chegar num sonho que tu tem. Então, não esquece disso. Um pouquinho de medo é super natural, todo mundo tem. Ser humano normal tem um pouquinho de medo. Só que tu não pode deixar que isso te impeça de crescer. Vai lá, encara. É muito boa a sensação de fazer algo que tu estava com medo e aquilo dar certo e ser um sucesso. É muito bom. E tu vai pegando gosto pela coisa. Os primeiros trabalhos que eu apresentei em congresso, eu chegava a tremer, assim, levemente, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que disfarçou. Mas eu tinha
uma ansiedade que ninguém teria ideia que eu tinha dentro de mim. E aí eu comecei, apresentei o primeiro, foi muito legal, fui bem, eu consegui, né, apresentar, falar tudo direitinho, aí eu fiquei muito feliz. Aí eu apresentei o segundo trabalho, aí eu apresentei o terceiro trabalho, certo? E aí a gente vai evoluindo e o medo, ele vai se transformando em outra coisa. É mais o sentimento de conseguir de novo, fui bem, ou realmente tal coisa não foi tão boa, mas eu fui lá, eu encarei, eu fiz. Em geral, é um sentimento de recompensa, certo? Tu enfrentou o teu medo, tu atingiu o teu objetivo e aí a gente se sente bem com a gente mesmo. Mas resumindo, medo é algo normal que a gente só não pode deixar que cresça demais. Tem um pouquinho de medo, um pouquinho só. É saudável, ok? Mas a atitude que paralisa mais que o medo, eu acho que tá para nascer. Porque é por isso que muitas pessoas nem ingressam, às vezes, na faculdade de Direito. Medo de não conseguir trabalho. Nem entrou na faculdade e já tá com medo de não conseguir trabalho. Calma, né, gente? Vamos com calma. Tem tempo para tudo, certo? Hoje eu tratei de 5 atitudes que nos paralisam, que nos impedem de crescer. Eu acho que a gente poderia acrescentar aí talvez outras questões, mas essas são as principais que eu vejo com frequência os alunos enfrentando ou tendo mesmo e deixando de lado, não enfrentando. Eu passei por tudo isso e eu fui ao longo do tempo construindo, melhorando, vencendo cada uma dessas atitudes paralisantes e isso é um trabalho diário. Até hoje eu ainda tenho vários desses pontos, eu batalho para que eles não me vençam e a gente segue nessa luta eterna, mas é muito gratificante quando a gente consegue ganhar, quando a gente consegue ver que a gente evoluiu. Eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar sobre isso. Eu espero que tu tenha feito ali o checkzinho naquelas atitudes que tu tem. Eu espero que tu tenha marcado aquelas que tu tem que melhorar mais do que outras. E eu espero de verdade que isso aqui, que esse vídeo abra tua mente para como tu vai melhorar como pessoa, como profissional, como a tua caminhada pode ser melhor a partir de hoje. Ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.